Olá, esse é o Palavra e Ponto voltando presencialmente. Olha só que legal. Nós fizemos o Palavra e Ponto a partir da pandemia, em lives, né? Naquela época longínqua das lives da pandemia. Depois nós fizemos gravados alguns programas, mas ainda num processo online. E agora nós estamos tentando fazer ao vivo no sentido de presencial com a criatura aqui do meu lado. E a criatura de hoje, que vai inaugurar esse novo formato do Palavra e Ponto, é Mariana Paim. Como vai, Mariana? Tudo bom? Tudo bem, e você, Eu Marcos? tenho que lhe apresentar, Mariana. E aí eu não sei nada de você. Soube agora algumas coisas de Mariana. Eu sei assim, da gente se cruzar, né? Por aí, Sim, sempre. Eu sim. não sei. Mas sempre muito rápido também, nesses Exatamente, encontros, a gente exatamente. acaba não tendo tempo para conversar com mais calma, né? Eu lhe entrevistei na rádio Sim, por causa desse livro aqui, do, Abrindo da a Boca, coletânea. Mostrando Línguas, né? E dessa coletânea com várias mulheres, né? É, Mas você não é de letras. Você é de letras? Mais ou menos, né? Eu tenho uma formação entre as diferentes disciplinas. Eu fiz a graduação em História na UFES. Eu sou nascida na cidade de Tanquinho, que é uma cidade daqui do interior da Bahia, que fica localizada entre Feira de Santana e Riachão do Jacuípe. Então, eu cursei essa graduação em História na UFES e já no curso de História eu decidi pesquisar literatura, né? O que era um ponto de tensão também dentro do curso de História, que é um curso ainda por vezes muito tradicionalista, né? No modo de pensar a pesquisa. E aí, a partir dessa experiência, eu decidi que eu precisava, né, ter instrumentos melhores para dialogar, entender o texto literário, e aí decidi fazer o mestrado em estudos literários também na UFES. E aí, desde lá, eu estou com os dois pés, né, nesse sentido da formação acadêmica, dentro do campo de letras. Gente, eu tinha vontade de fazer história. História não tem um negócio de nova história, umas novidades, umas coisas assim. Eu vi isso em letras. Sim, sim. Eu acho que são duas áreas que têm muitos pontos de contato, né? E agora na experiência do doutorado aqui na UFBA, né? Meu orientador, por exemplo, ele é apaixonado pela área de história, eu apaixonada pela área de letras, então acabou sendo uma parceria que deu muito certo. Mas eu acho que é uma sensação geral, assim, eu acho que são dois campos que têm muita afinidade, né? Então é comum, por exemplo, ver o pessoal de história falando sobre esse interesse, né, na área de letras e vice-versa. Eu acho que o campo da história, ele vem, né, no processo de revisão há algumas décadas, a nova história é fruto desse processo também, mas eu acho que na prática assim, ainda existe um pouco de resistência, né, em olhar para a disciplina de outra forma e principalmente com relação à prática, né, da pesquisa em história. Então eu falei que era tradicionalista porque há uma tendência a se privilegiar, né, as pesquisas sobre determinados temas e também que usam determinadas fontes, né? Então, os processos crimes, os inventários, os jornais são objetos que gozam de maior prestígio dentro das pesquisas, né? Ainda. E a literatura ainda é vista com certa desconfiança, né? Como tratar, né, o texto literário dentro da abordagem da historiografia. Então, ainda tem esse ponto de tensão, pelo menos na época que eu fiz a graduação lá na E UFES. quais foram suas pesquisas no mestrado e no doutorado agora? Então, é meio que uma continuidade, porque na área de história, né, eu vou falar um pouquinho sobre isso, que acho que o que me mobiliza a pesquisar é, de certa forma, a invisibilidade que eu sentia dentro do curso, né? Então, foi uma experiência incrível, né? Acho que foi um curso que me formou, né, de forma muito, me preparou muito bem, assim, né, para exercer minha profissão enquanto professora, enquanto historiadora, mas eu sentia uma série de lacunas, né, com relação às discussões que eram feitas, né, e aí eu estou falando principalmente das discussões de gênero, de sexualidade, né, então no momento que eu fui fazer a pesquisa, eu já tinha um pouco dessa percepção, né, do porquê. Ao mesmo tempo que eu gostava muito de estar fazendo o curso, eu sentia certo afastamento, né? Então eu decidi nesse momento da pesquisa que queria fazer algo que me aproximasse, né, das vivências que eu tinha, né, que dialogasse com as minhas vivências. E aí a literatura entra nesse ponto, né? Eu sempre gostei muito de ler, de escrever,
queria, né, trazer isso para esse processo da pesquisa. E aí me surgiu a ideia de tentar trabalhar com a autora que escrevesse sobre a lesbianidade, né? Porque aí me possibilitaria tocar em duas questões, que é as questões de gênero e das questões de sexualidade também. E aí na época, né, isso eu tô falando lá do começo dos anos 2000, era tudo muito mais difícil do que é hoje, né, com relação aos acessos mesmo. Eu mesma vim ter computador em casa com internet muitos anos, né, depois. Então a gente usava basicamente o laboratório de informática do curso de história, né? E eu, entre uma pesquisa e outra, olhando blogs, enfim, tentando buscar referências, né, de autoras brasileiras, eu me deparei com Cassandra Rios, que é uma autora paulista. Ela nasceu na década de 40 e foi a autora mais vendida do país durante décadas, né? É uma autora também que conviveu com a ditadura civil-militar e que também foi censurada, né? E dessa pesquisa e desse encontro com Cassandra Rios, eu decidi mergulhar e me aproximar um pouco mais A da obra Cassandra dela. Rios é qual? Tem duas que eu confundo, Cassandra Rios e tem uma outra. Deve ser Adelaide Carraro. Adelaide Carrara. Adelaide Carrara é que deve ser aquela do Eu e o Governador, não é isso? Isso, é. E a Cassandra Rios, Ela... diga um livro aí dela para ver se eu lembro. O dos últimos, né, romances publicados é Eu Sou uma Lésbica. Ah, é bem diferente é bem Gama e a diferente da Adelaide Gazela. Carraro, né? Exato, é completamente diferente. Elas foram contemporâneas, né? Foram, inclusive, tiveram certo contato, certas trocas literárias. O pessoal na época comentava que havia uma rivalidade entre as duas, né? A mídia investia nisso, porque a Adelaide também era uma autora popular, né? Sucesso de vendas, a Cassandra Rios também. E aí tentava se vender essa animosidade, né, entre as duas. Mas aí na autobiografia da Cassandra, que é uma das autobiografias, que é a Mesa Amaro, Flores e Cassis, ela fala um pouquinho, né, sobre como conheceu a Adelaide, e ela, na verdade, foi a primeira pessoa a apoiar a vontade dela de publicar, né? Então ela foi decisiva assim para a publicação do primeiro romance da Adelaide, atuou como revisora durante muito tempo também dos livros dela, então elas tinham uma relação assim muito amistosa, inclusive faziam entrevistas juntas, coisas do tipo. Eu não conhecia, porque eu conhecia de ouvir dizer, mas eu não lia porque eu não podia ler, não tinha idade para ler. Então, embora na minha casa seria completamente aceitável, né? Porque era uma casa só de meninos, qualquer literatura entrava facilmente em casa, mas realmente meu pai não se interessou. Eu não li, mas eu tive acesso a literaturas que jovens não deveriam ler com muita facilidade, mas elas duas não. Não chegaram. É curioso isso. E também acho que tem uma questão do estigma, né? Então, a Cassandra, quando ela começa, desde a publicação do primeiro romance, ela já é lida como uma escritora pornográfica, né? Então, acho que era muito comum, assim, as pessoas terem receio até de comprar o livro, né? Porque se você compra aquele livro, você já fica associado àquele tipo de obra, né? Ela fala um pouco sobre isso também, né? Com Meu pai não teria receio, não sei por que não chegou. Acabou não chegando, Mas é uma literatura bem importante, assim, para a gente pensar em várias questões, né? Não só nessas discussões de gênero e sexualidade, que foram que me interessou na obra dela, né? Desde a graduação, segui pesquisando no mestrado e no doutorado a obra dela, mas também para a gente pensar... No mestrado você foi orientada por Alex Leila. E agora no doutorado por Arivaldo Sacramento. E aí acho que é importante também para a gente pensar as questões em torno do Brasil, o contexto na época, né, a relação com a própria ditadura, mas pensar também no campo literário, né? Como essa mulher, né, Cassandra Rios, mas a gente pode falar também da Adelaide Carraro, elas vendem muito, se tornam fenômenos editoriais, mas a despeito disso se tornam duas autoras totalmente desconhecidas, né? Então, para as gerações atuais, não ficou essa memória dessas duas escritoras, Elas né? eram malditas de verdade. Sim. Porque você tem muitos escritores malditos, os homens, que não são tão malditos assim, que estão na historiografia da literatura, né? Sim, sim. Tiram onda de malditos, mas eles tinham visibilidade. Sim. Elas não, elas ficaram mesmo no canto, né? Inclusive, a visibilidade e o prestígio pelos mesmos motivos pelos quais as duas eram atacadas, né, depreciadas.
por escreverem sobre temas tabus, né, por falar o que ninguém falava, por estar falando sobre sexualidade de forma explícita, né, como Henry Miller, né, que virou um autor consagrado justamente por esses motivos. Mas a Cassandra e a Adelaide O Carraro, a Jean gente vai ter o Genet, oposto. francês, mas aqui é bem recebido, né? Então, Sim, sim. E uma série de outras. E aí, no doutorado, eu estava interessada em todas essas questões, né? Em pensar um pouquinho sobre algo que eu acho que as pesquisas, no geral, acabam não dando visibilidade, que é a relação que ela tinha com o próprio fazer literário, né? Então, como a Cassandra pensava, né? A profissão de escritora, como ela lidava, né? Com a repercussão dos textos, com essas alcunhas, né? De maldita, escritora proibida, a pornógrafa, mas pensar também como ela, a partir do que ela tinha disponível na época, né, em termos de teorias, de conhecimento, de produção em torno do gênero e sexualidade, ela consegue, né, criar seus romances trazendo outras concepções, né, a partir das vivências de personagens dissidentes, porque ela não fala só sobre lesbianidade, né, apesar de ser considerada a primeira autora a escrever romances com protagonistas lésbicas, ela também explorou, né, outras personagens. Então, ela tem romances com homens gays, ela tem também romance protagonizado por uma personagem identificada como travesti. Então, dentro desse campo, eu acho que ela contribuiu muito assim para trazer outras visões em torno, né, da sexualidade, em torno do gênero também. E aí, eu estou aqui com. É o seu primeiro livro? Sim, O Sereias é meu primeiro É o livro. primeiro livro de Mariana, que é super difícil de abrir. Agonia sobre esse livro. Tem um anzol que fere a gente, né? Eu me furei. Você se Eu furou? já me furei com esse anzol. Eu geralmente aviso para as pessoas, olha, cuidado com o anzol. As pessoas ficam assim, tipo, não botam fé, né? Acham que é uma brincadeira. Eu falei, não, o anzol é de verdade. Sereias ou ensaio de um mergulho no âncora, né? Abre a sereia aqui. Tem pesquisa aqui, não tem, para chegar a Sim, isso, sim. a esse um poema, né? É um longo Isso. poema narrativo às vezes, né? Um pouquinho, não é narrativo, mais descritivo, não sei, né? E é a sua primeira escrita, antes da gente falar dele, é o seu primeiro texto? Não, tem coisas que você deve ter escrito antes e não chegou a publicar, né? Como é que você se aproxima da poesia e depois da prosa, ou da prosa primeiro e depois poesia? Como é que começa isso? É durante as suas pesquisas com a Cassandra Rios ou é uma coisa anterior e aí juntou? Como é que aconteceu? Então, é ótimo pensar, né, sobre esse livro, que é muito especial para mim, assim, falando primeiro dele, que minha primeira publicação tenha sido um livro artesanal, né, nesse formato, onde a forma, esse anzol, essa embalagem, o conteúdo, eles tentam dialogar de alguma Tirar o forma, né? anzol daqui. E aí o anzol vem dessa ideia de pensar a poesia e essa experiência do contato com o outro, com a outra, como uma espécie de risco, né? Da gente se abrir esse risco, que é o risco do inesperado, né? E ele foi feito em 2019 e surgiu como uma das atividades do doutorado. Eu estava fazendo uma disciplina com o professor Leandro Collin, de gênero e sexualidade. Enfim, a gente passou o semestre discutindo sobre essas questões e aí chegou um momento que ele falou, olha, acho que a gente já conversou bastante sobre isso, acho que a gente teria que vivenciar um pouco também a cena queer da cidade de Salvador. E aí ele propôs uma série de atividades para a gente, né, de espaços para a gente conhecer, exposições, peças de teatro e uma visita ao âncora do Marujo. E aí eu fui nesses espaços, às vezes com os colegas, em outros eu fui sozinha, mas a experiência do âncora me afetou bastante, assim, né? Então, tem várias coisas, assim. Primeiro, por ter essa vivência de mulher lésbica numa cidade do interior, né? Tem que uma cidade muito pequena, tem hoje 7 mil habitantes. Então, é uma cidade que não ofereceu, né, durante o tempo que eu morei lá, que foi boa parte da minha vida, nenhum tipo de referência, né, de espaço, né, queer ou que congregasse diferentes pessoas que vivenciam a dissidência. E aí tá no âncora meio que foi
um processo de reconhecer um espaço que eu nunca tive, sabe? Porque é um espaço tradicional aqui em Salvador, né, historicamente de resistência, né, está em atividade há mais de 30 anos, e tá ali me mobilizou de inúmeras formas, né? Então eu comecei esse processo de pensar, né, por que estar naquele espaço me impactou da forma que tinha me impactado. E a partir daí fui pensando em algumas questões, mas sem a pretensão, né, de que isso se tornasse um poema ou se tornasse um livro. E aí, como o trabalho final a gente tinha liberdade de propor o que a gente queria entregar, né, desde uma performance até um artigo, eu fiquei pensando, por que não juntar duas coisas que eu faço, mas que até então eu tinha tendência a enxergar como coisas separadas, que é a escrita literária, né, porque eu já escrevo poemas, tento escrever algo de prosa há muito tempo, né, desde a infância venho ali tateando, tentando fazer uma coisa ou outra e sonhando publicar um livro também, com a escrita acadêmica. Eu pensei, por que eu não junto a poesia com a escrita acadêmica, né, com a teoria? E aí surge o Sereia dessa ideia. É um livro que eu tenho chamado de poema-ensaio, porque ele fica entre, né, esses dois gêneros. Então tem uma linguagem que é poética, mas ao mesmo tempo ele apresenta questões que a gente não espera encontrar muito dentro da poesia, né? Como você falou, tem uma parte que é mais descritiva, mais narrativa. Eu vou um pouco para a teoria também, trago algumas autoras e autores com os quais eu dialogo também na pesquisa sobre Cassandra Rios, mas trago uma série de outras vozes também, né? Então, a voz das pessoas que eu encontrei e conversei naquela noite, a voz de uma amiga minha também, que foi fundamental, assim, para eu ter esse vislumbre de que era possível fazer algo com essa experiência, né? Trabalhar poeticamente com essa experiência, e eu acho que é um trabalho que também faz com que a gente atribua sentido, né? E o Sereias meio que surge dessa confluência de pensar também nessas referências que eu tive acesso durante a infância, durante a adolescência. Então surgem outros personagens, né, como a Vera Verão, entra Pablo Sim, Vittar, o sim. RuPaul, que são personalidades mais contemporâneas, né? Mas acho que a ideia do livro era pensar mesmo nessa experiência, pensar nessas referências e nas questões, né, que foram dramatizadas ali naquela noite, mas que de E certa forma tem Dion também, né, tem que é muito Dion, conhecido, que eu acho que eu não conheço, eu não sei se eu já vi alguma vez, mas eu sei que é conhecida. que também é uma das primeiras artistas, né, transformistas, né, como na época se chamava. Dion tem atividade acho que desde a década de 70, por aí. E é uma lenda, né? Aham. E curioso, assim, porque nessa noite que eu tive no Âncora, eu acabei encontrando uma pessoa de Feira de Santana. E essa pessoa tinha memória de alguns espaços, né? Que eram anteriores à minha vivência na cidade, que eu morei uma época também em Feira. Então ele me falou muito do Caverna, que é um espaço que eu já tinha ouvido Sim. falar, mas não fazia ideia de como era, como funcionava. E ele foi frequentador, então ele contou um pouco. E eu vivi em Feira numa época em que Dion abriu uma boate que se chamava Scandal Dance. E eu, adolescente, ainda cheguei aí nessa boate algumas vezes e tal. Tinha show de drag também. E aí, nesse dia, a gente estava lá conversando e tal, assistindo shows, apresentações. Do nada, Dion chega. E aí fez um show e tal, fez uma performance. Eu acabo até falando um pouquinho dessa performance também. Mas é isso, acho que tá nesse espaço, né, que é atravessado por tensões, mas também por diferentes temporalidades, né? Lá, diferentes gerações, né, se fazem presentes no Âncora, com modos muito diferentes também de pensar a própria sexualidade, de pensar também a arte drag, né? Então, acho que o livro ele tenta, de certa forma, falar um pouquinho dessas percepções, falar um pouquinho dessa experiência. E aí, quando surge a ideia de escrever, né, esse poema ensaio, eu fiquei pensando também que é uma coisa que me interessa na forma, né? Então, eu gosto muito, tenho tentado ficar atenta assim nessa cena da produção dos livros artesanais, de entender o livro em seu caráter expandido, né? Pensar os livros objetos também. E aí eu queria que o livro dialogasse, a materialidade do livro dialogasse de alguma maneira com o que estava escrito, né? E aí fui testando e tal, cheguei nesse formato e daí surgiu o Os Sereias. 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 É... o âncora é um que sobe uma escadinha, não é isso? Ou não? Não, ele fica ali na Carlos Gomes, quase ao lado da boate 3060.
Sim, quem passa pode ver o 3060 porque tem um letreiro. Um letreiro luminoso. Tem um letreiro luminoso. Fica piscando assim, né? O âncora tem uma fachada assim de casa, né? Tem as portas brancas. Mas sobe? Não. Então... É de andar, mas não sobe. Ele então fica no térreo. Então eu conheço um outro. Pode ser. Durante um tempo funcionou um outro ali também, bem próximo, que era o Caras e Bocas, mas que já esse foi... eu conheço, isso é bem anos 90. Sim. Estou falando de uma coisa bem anos 90. Eu era jovem. Somos jovens. Mas o Caverna eu nunca fui, nunca consegui. Eu acho que eu fui uma vez para tentar, não entramos por algum motivo, eu e os meus amigos. Não entramos por algum motivo. Gente. Mas o âncora, agora eu fico sem saber se eu já fui. Agora tem que ir no âncora para tirar a dúvida. Inclusive tem show, né? Quase a semana toda. Hoje o pessoal fala que a terça-feira é o melhor dia de apresentações e tal. De repente... Pois é. Você, quando você foi, já eram drags ou ainda eram transformistas a autonomeação? Você acha que tem diferença? Aí isso me interessa particularmente, que eu tenho uma personagem que é transformista, não é drag. Bem anos 80. Eu acho que tem. Eu acho que tem um modo de entender, né, a questão da performance que muda entre essas gerações, né, 70, 80, para gerações mais atuais. Eu acho que o transformismo está muito ligado a uma ideia de se aproximar do gênero hegemônico, né? Então você seria uma melhor transformista se você se aproximasse da ideia que a gente tem do que é ser homem, do que é ser mulher, né? Ou se passar por, né? Então se caracterizar do modo em que você parecer mesmo uma mulher que ninguém possa desconfiar que tem um homem ali por baixo. Exatamente. A ideia do transformismo é essa. É essa. Eu acho que está muito colado nisso. Quando a gente tem essa nova categoria, né, que são as drags e tal, acho que isso também traz uma outra prática. As drags, eu acho que traz essa reflexão, né, sobre... questiona a ideia de naturalidade, de certo modo, né? Tem drags que também vão partir dessa lógica de se aproximar desse ideal de feminilidade e tal, mas a gente tem outros tipos de performance também acontecendo. Então, tem umas drags, por exemplo, que são as drags monstras, que você não consegue identificar nem como masculino, nem como feminino, né? Já está em outro âmbito, assim, de proximidade. Você tem drags que não se montam, por exemplo, né? E que reivindicam, sou drag, né? Você tem drags que não fazem dublagem, que quer cantar, que quer tocar violão ali ao vivo, de fato. E isso tudo são diferentes formas, né, de entender a arte, né? Mas também eu acho que tem as questões de geração e tem como... E essas tensões todas se fazem presentes na cena. Então, por exemplo, tem mulheres que fazem também, né? Performance de drag king. Drag queen king, né? Assim. E aí isso também às vezes é uma questão, né, dentro desses espaços, porque tem outra coisa também importante a falar, que esses espaços de sociabilidade, eles historicamente foram ocupados pelos homens, né? Então não é sem atrito, né, que essas mulheres chegam também fazendo suas performances, né, de drag kings. E eu acho que o âncora, por ser esse espaço, né, que já tem décadas de funcionamento, ele de certa forma dramatiza todas essas questões, porque você encontra lá uma geração que é dessa geração do transformismo, né, de ver a performance como uma forma de se aproximar desse ideal de feminilidade. Você tem essas drags que apostam nessa performance das divas, né, que querem se aproximar de um outro ideal, de um outro padrão. Você já tem um outro grupo que já pensa a performance a partir dessa ideia de desconstrução, né? Que são as drags monstras, que são as drags que não se montam. E aí, a cada apresentação, você vai vendo que vai se criando ali uma tensão, uma resistência pela própria recepção, né, das pessoas que estão ali no espaço, né? Então, acho que o âncora, de certa forma, ele é esse espaço que agrega essas diferentes gerações, esses diferentes modos também de entender, né? A própria arte, assim. Vamos falar dos seus livros, como se a gente estivesse no Livros à Mão Cheia, mas aqui não é o Livros à Mão Cheia, aqui é o Palavra e Ponto.
Eu vou pular para esse, que é o último, né? Sim. Trópicos, com você e Ana Reis, né? Porque tem As fotografias. fotografias, intervenções. Novamente, artesanal, né? E aqui, com as fotografias, a gente tem que não são suas, né? São dela, é São isso? delas. Né? Tem uma intervenção, uma intervenção. Como é que aconteceu? Ah, bom, vou perguntar muito simplesinho. O que é que veio primeiro, a foto ou o texto? Depende. O Trópicos ele surge como um exercício. Tanto Ana, que é fotógrafa, né, quanto eu, a gente estava no momento de não estar eu escrevendo e ela fotografando muito. E isso estava deixando a gente meio inquieta, né? Ai, nunca mais escrevi alguma coisa. Ela também falava, né, que sentia falta de estar fotografando. E aí eu lembrei de uma entrevista que eu vi da Alice Santana, que é uma poeta também que eu gosto, contemporânea, falando que fez um bate-bola com Zuka Saddam. Ela também estava passando por um ato criativo e ele tinha falado com ela, olha, eu vou te mandar um texto e você vai ter que me responder com texto também. E aí isso meio que destravou o processo de escrita dela, né? Aí eu falei isso com a Ana, eu falei, por que a gente não faz essa correspondência, né? Você me manda uma foto, eu escrevo um poema e aí te mando um poema, você faz uma foto e a gente vai tentando, né, fazer com que a escrita e a fotografia dialoguem. E aí surge a partir desse exercício. A gente passou um mês e meio, mais ou menos, né, fazendo essas trocas. Não eram diárias, né, não tinha, como era um processo de exercício, entendido por a gente como um processo de exercício, não tinha essa obrigação assim de responder imediatamente, né? Nem nada. Então a gente foi espaçadamente ao longo desse tempo fazendo essa correspondência. E aí depois que a gente finalizou, a gente ficou com vontade de fazer algo a partir disso. Então, o Trópicos primeiro foi uma exposição, a gente separou, né, entre os poemas e as fotografias que foram feitas, alguns, e a gente fez uma exposição bem tradicional, assim, né, com os quadros e tal, poema impressa, foto impressa lá. E depois a gente ficou bem insatisfeita, meio inquieta com isso. Vamos tentar fazer outra coisa, né? E aí a gente participou de mais 2 exposições, mas testando os poemas e as fotografias no formato de instalação. Então essas instalações elas possibilitavam que as pessoas, né, que estavam no museu pudessem interagir com a obra também, né? Então tinha uma série de objetos e de elementos que estão presentes no poema lá dispostos. Então as pessoas poderiam escrever, tinha espelho, tinha papel, tinha transparência, tinha folhas, enfim. E aí foi um processo muito legal, porque a cada vez que a gente ia no museu, a gente encontrava uma obra diferente, né? Porque as coisas iam sendo remexidas, mudadas de lugar. Então as pessoas pegavam uma foto que estava separada, botavam junto com o poema, ou tirava a foto, botava em outro espaço. Então foi um processo muito prazeroso assim para a gente de acompanhar. E aí depois dessa experiência com as instalações, a gente ficou com vontade de fazer algo que fosse mais duradouro, né? Porque a instalação ela acontece e passa, né? Naquele momento. E aí veio a ideia da gente fazer o livro, mas a gente queria que o livro, de certa forma, trouxesse um pouquinho do que foi a experiência de construir, de pensar essas instalações. E aí por isso a gente decidiu também fazer um livro artesanal. Pensamos em vários formatos, né? E acho importante falar sobre isso também, que esse processo dos livros artesanais é um processo experimental, né? Então a gente tentou imaginar esse livro de diferentes modos, né? Ele já teve diferentes feições. E aí a gente acabou chegando a esse formato, né? Que é um formato mais tradicional, um livro códex, mas já foi um conjunto de cartões que era desmontável. Enfim, a gente já pensou também em trazer, né, os elementos que eu falei que estavam na exposição para dentro do livro. Enfim, pensamos em 1000 coisas, tudo deu errado. E aí a gente voltou para a ideia mais simples, né? Porque às vezes o mais simples acaba sendo o ideal para aquele momento. A gente já tinha tentado um pouco de tudo. Vamos tentar fazer o formato Codex mesmo tradicional para ver como fica. E aí a partir desse formato a gente foi pensando, né, nas cores, nos papéis, e aí surge o livro.
E aí você tem dois livros experimentais, um surgido de uma pesquisa, um surgido de um exercício, e você disse que escreve desde sempre, né? Por que que não foi as suas primeiras publicações, não foram esses seus textos que estão desde sempre escritos? Por que que você foi para algo, eu vou dizer a palavra, mas não no sentido pejorativo, porque você foi acabou publicando coisas precárias no sentido de você pode dizer, mas isso aqui é um trabalho de escola. Trabalho de escola é trabalho de doutorado, né? É uma pesquisa. Isso aqui é um exercício, né? É, lhe dá conforto? Você se sente se sentiu, você acha que você se sentiu mais confortável publicando primeiro esses? Eu sei que o Lugar Comum está no meio aqui. Publicando esses do que publicar aqueles seus textos que estão na gaveta lá que ainda não saíram? Ou será que eles estão aqui? Não sei. Isso, eu escrevi muito, né? Muito do que eu escrevi durante a infância, a adolescência se perdeu, né? Enfim, pelo próprio passar do tempo. Quando eu começo a escrever os textos no computador, vou acumulando esses textos, né? Tinha uma pasta que eu vinha sonhando com fazer um livro a partir desses escritos há muito tempo e acabo perdendo todos os meus arquivos. Isso em 2014, 2015. Eu perdi absolutamente tudo que eu tinha no computador, inclusive a pesquisa que eu tinha feito na graduação, enfim. E os poemas foram juntos, né? Eu não sabia, desculpa. E aí eu começo a escrever depois disso, com a constância, com a frequência, mas fui simplesmente sem pretensão, né? E aí acho que a relação mudou um pouco, né? Eu escrevendo os textos e colocando lá, engavetando-os, né? E o Lugar Comum, de certa forma, é a reunião desses textos que são escritos entre 2015 e 2021. Então, é um processo totalmente diferente, né? Eu já tinha os textos escritos, eu fui fazer o processo de reler esses textos e tentar encontrar esse lugar comum em meio a essa produção, né? Que acaba passando por diferentes formatos, por diferentes temas, né? Então, foi o exercício de pensar o que é que conecta esses diferentes poemas, que são de anos diferentes, enfim, que dizem também de uma relação diferente, né, com a própria escrita. E o Lugar Comum surge a partir disso. Então, entre os poemas que eu escrevi ao longo desses 7 anos, eu selecionei 41 e fui pensando numa maneira de poder organizar, né, essa produção, o que é que entrar, o que é que não entrar. Então, a princípio, todos os poemas faziam parte do livro, né, e aí fui fazendo esse exercício de tirar o que eu achava que não cabia. E aí surge o Lugar Comum. Agora eu acho que, na verdade, tipo, todo livro ele parte de um lugar de desejo, né? Eu acho que escrever o Lugar Comum mobilizou esse lugar de desejo de revisitar esses textos e de tentar criar, né, uma coerência entre eles. Acho que Sereias parte desse lugar de desejo também, de pensar a poesia como um modo de me aproximar de questões, né, que até então não faziam parte tão diretamente da minha escrita. Então, acho que é um exercício no sentido de tentar pensar teoricamente, né, sobre as experiências. E o Trópicos vem muito também dessa coisa, né, de me entregar a experiência e depois querer fazer com que ela perdure mais um pouco. Então, acho que são 3 lugares, de certa forma, desafiadores, né? Cada um tem seu desafio, assim, no processo de construção, mas, ao mesmo tempo, também confortáveis, né? Justamente porque está nessa dinâmica de... Tem um truque, né? Porque publicar é se expor muito, né? Porque pode dar tudo errado. Aí você podia dizer, não, Sereias é uma pesquisa, se desse errado. Mas isso era só uma pesquisa. Aí Trópicos, você pode dizer, mas isso era só um exercício. E aí vem Lugar Comum. Não, eu publiquei porque eu ganhei o prêmio, não é isso?
Não, ganhou o prêmio depois da... É porque esse livro Não, você passou por publica dois... antes. Ah, o prêmio, qual é o prêmio? Porque ele tem dois primeiro- prêmios do Mix, tem um para inéditos e um para o publicado. ele ganhou publicado. Ah, então você teve coragem de publicar mesmo. Não publiquei. Eu tinha submetido um edital da editora Urutau, então ele tinha sido selecionado, né? Aham. Nesse processo da editora. E aí, depois de publicado, Ah. ele recebe o Mix Literário. Então Foi você depois da realmente publicação. quis publicar. Você pode dizer, não, eu publiquei porque eu acreditava. Não, acho que isso vale para a mesma coisa. Que acho que para Porque boa o do parte das- Inéditos é o prêmio Caio Fernando Abreu, Caio né? Fernando Abreu. Você ganhou o Mix. Que aí ele dá direito à publicação, né? Pela editora Reformatório. Eu acho que passa um pouco pelo, você falando, né, da questão da coragem, do que uma escritora, né, contemporânea nossa, que é a Clarissa Macedo, me falou uma vez, né? Eu acho que boa parte das mulheres, né, justamente por a gente ter esse desequilíbrio, uma série de preconceitos, né? Acho que a história da Cassandra Rios é exemplar nesse sentido, com relação à produção literária escrita por mulheres. A gente tem muito medo de se ver e de se colocar enquanto escritora, enquanto autora, né? E aí, conversando com Clarissa, ela me disse uma vez, olha, você é escritora, você tem que assumir isso. Sabe? Tipo, e pra mim foi uma resposta brilhante, né? Porque colocava a coisa de outra forma, né? Um amigo meu dizia, é assim, gays assumidos, escritores enrustidos. É mais ou menos isso. a mesma lógica, né? E eu acho que é isso. Acho que quando a gente se encoraja, eu acho que esse encorajamento vem muito desse contato com outras mulheres que escrevem, com a leitura das suas obras também, né? Isso vai fortalecendo a gente também se reconhecer dentro desse espaço, dentro do campo literário. E aí, acho que publicar acaba sendo, não que, acho que talvez você em alguma medida também sinta algum receio antes de fazer a publicação, né? Que a gente pode pensar o que é que vão achar do livro, será que as pessoas vão gostar, será que não vão gostar? Em alguma medida isso surge enquanto preocupação, mas acho que para mim nunca foi uma questão paralisante no sentido de fazer com que esse desejo, né, de que os poemas, esses textos se transformassem em um livro, ele morresse, né? Então acho que é mais ou menos isso, é lidar com os medos, né? A gente tem, todo mundo, né? Em alguma medida receio, né? Dos julgamentos, a gente enquanto mulher, né? Também internaliza muito a autocensura, né? De que a gente está falando coisas que são inadequadas, que não é bom o suficiente, né? Sim, porque uma coisa ainda é publicar, ser a escritora bem comportada, né? Que ainda está mais ou menos protegida, porque ela está ainda naquele lugar ruim em que as mulheres são colocadas. Mas você não ser bem comportada é muito mais complicado para a mulher, né? Para o homem não é, para o homem é um valor, né? Isso é o próprio movimento da escrita, né? Eu acho que é difícil, assim, para a maioria das mulheres, né? Se ver nesse espaço. E aí a gente também pensa o que é construído, né? Em termos de autoria, em termos de obra, né? No nosso imaginário mesmo, né? Quando a gente faz esse exercício de pensar, e quais autores e autoras me formaram, né? Quando eu penso escritor, qual a imagem que vem na minha cabeça, né? Muito frequentemente as pessoas não associam, né, essa profissão e essa prática a mulheres, né? Porque acho que o grosso do que forma a gente, né, na escola, dentro da academia, são referências escritas a partir das vivências, né, dos homens brancos, hétero, enfim. Então é difícil mesmo, acho que por questões históricas, estruturais, sociais, a gente se reconhecer. E nas oficinas, eu dou oficinas de escrita, é muito comum, assim, escutar das outras mulheres, né? Ah, eu escrevo, mas não sou escritora, né? Tem esse receio, assim, de se colocar nessa posição. E acho que isso está muito relacionado a como essa imagem, esse imaginário em torno do fazer literário foi construído, né? Como ele chegou até a gente. E, claro, se você escolher tratar de temas que são considerados menos nobres, né? Menos aceitáveis, acho que a coisa se torna ainda um pouco mais complexa. E o lugar comum, o que tem em comum aqui nos poemas que você possa dizer que é o assunto do livro? Tem? Você consegue dizer que é um assunto?
Eu acho que essa ideia de pensar a poesia como modo de refletir sobre a experiência, que é algo que atravessa, de certa forma, os 3 livros, né? E que diz, eu acho que antes, do modo como eu enxergo a própria escrita literária, né? De pensar a escrita como um modo da gente imaginar, refletir sobre as coisas que nos afetam, refletir sobre as nossas experiências. Então, Lugar Comum, ele agrega, né, poemas de diferentes formas, tem poemas curtos, poemas mais longos, com temas diversos também, mas eu acho que tem essa característica em comum, né, de pensar a escrita como um modo de refletir sobre a experiência, né, como um modo da gente pensar teoricamente também sobre aquilo que nos acontece. Nossa, eu vou pegar esse gancho do pensar teoricamente. Por quê? Seu livro está todo anotado por Anotado. você, É, está todo pensado. sim, Você voltou a ele para pensar sobre ele. sim, sim. Né? O que talvez tenha, vamos brincar novamente com isso. Aqui você pensou antes e tem um resultado. Aqui vamos imaginar que não, que você estava escrevendo ao longo do tempo e você precisou pensá-lo para reunir os poemas, você Sim, precisa pensar o que era aquilo e mesmo depois de publicado você pensa sobre eles. sim, sim. E constantemente, esses dias mesmo, é, tem um rapaz que está escrevendo um texto, né, sobre o lugar comum e a produção de uma outra poeta contemporânea, mas portuguesa, está fazendo um estudo comparativo. E aí ele me mandou algumas perguntas e tal, aí ontem ele mandou, né, para mim assim, em quais poemas, em quantos poemas a palavra amor aparece? E eu não sabia essa resposta. Aí eu fui voltar no livro, né, para olhar. Eu falei, olha, aí falei com ele, né, aparece em 3 poemas. Pouco, né? Muito pouco. Eu achava que porque o livro tem uma parte que fala muito sobre os encontros, né? Encontros afetivos, encontros amorosos. E eu achava que esse tema do amor era um tema que estava mais presente diretamente no livro e não tá. Então eu estou falando essa história para dizer que acho que a cada leitura, né, quando o livro ele encontra uma leitora, encontra um leitor, e isso abre um diálogo, né, entre a gente que escreve e quem lê, eu acho que é uma oportunidade da gente pensar o livro de outro modo, a partir de outro lugar. Então acho que de certa forma esse processo de ler o livro ele nunca se encerra, né? A gente volta nele, a gente descobre coisas diferentes, a gente vê coisas que talvez no momento da própria escrita a gente não tinha consciência, né? E eu voltei nele muitas vezes no livro, né? Releio os poemas, faço esse exercício também de pensar nas referências, né, que estão ali presentes, que é um livro que diz muito também de algo que eu mencionei antes, que é desse encontro com a produção de outras autoras. Então é um livro que reverbera muito essas leituras, né? Cita diretamente algumas das autoras, mas tem uns trechinhos ali, diversos roubados, né? Tem referências que não são tão explícitas, mas que se fazem presentes. E às vezes a gente vê alguma coisa, né, que fica ali de algum modo na gente. E acho que só a partir desse processo de reler, rever, talvez essas referências, essas E experiências se tornando mais nítidas. você em algum momento se chocou por encontrar algo de você que tinha escapado? Meu Deus, isso entrou, eu não tinha me dado conta que isso estava aí. Isso que é tão particular meu, entrou e eu não. E será que as pessoas vão perceber? Isso acontece com você? Aconteceu? Eu acho que ainda não, mas aconteceu muito assim de pensar aí. Eu acho que esse poema não deveria ter ficado, no final das contas, sabe? Mas ao mesmo tempo também eu penso isso e penso que o livro também é um registro, né? De um momento no tempo, né? No momento que ele foi pensado, assim. Então eu fui aprendendo também ao longo do tempo a olhar com mais generosidade, né? Aquilo que eu faço, porque eu acho que a gente, como eu estava falando, né? A gente internaliza essa autocensura, internaliza o julgamento da sociedade, então a gente tende a olhar de forma muito crítica para o que a gente faz, né? Então acho que é bem importante a gente tentar fazer o exercício contrário também, né? De entender o nosso Bota caminho, para de entender os fora nossos e processos, né? Enfim, eu acho que a leitura e a escrita são processos conectados. Então tem poemas aqui, principalmente os mais antigos,
que para mim são os mais diferentes. E acho que é justamente por isso, né? Porque na época eu estava lendo outras coisas, estava interessada por outras questões. Então, para mim, quando eu volto, causa certo estranhamento, né? Acho que se eu fosse escrever, eu não escreveria do mesmo modo sobre essas mesmas questões, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que talvez o trabalho da gente seja tentar se aproximar desses diferentes modos também de escrever, né? É bom, acho que você como ficcionista experimenta isso, né, de modo mais demorado do que eu como poeta, mas de experimentar formas diferentes de falar as coisas, né, de emular outras vozes, né. Eu acho que na ficção dá para brincar muito com isso, assim. Eu acho que nos poemas também, né, a gente vai experimentando E você tem formatos. ficção aqui no Abrindo a Boca, Mostrando Línguas, tem ficção aqui. Tem uma ficção, foi meu primeiro conto publicado, que é um conto que se volta também para revisitar memórias de infância, enfim, tentando pensar também as questões Você relacionadas a... tinha ou fez para a coletânea? Fiz para coletânea. Fiz para coletânea. E é isso, né? Essa coletânea é interessante falar, né, que Milena, Brito e Sara, Rebeca, elas pensam muito nessa publicação como algo importante no sentido de que quando a gente vai olhar a produção de mulheres, né, na literatura, a gente vai ter um quantitativo muito maior de livros de poema, né, do que de livros de prosa, né? Então, existe essa lacuna ainda, né? Existem poucas mulheres que se dedicam à escrita de contos, à escrita de romances, se a gente for comparar, né? E aí a ideia do livro surge justamente disso, né? De tentar fazer uma publicação que encorajasse outras mulheres a se tem aventurar. o André Portugal da P55 vive me dizendo, Marcos, eu estou atrás de mulheres prosadoras, mulheres ficcionistas. É Isso. difícil de É achar. difícil de achar, e aí a gente volta de novo para as questões estruturais, né? Porque o tempo da prosa é diferente do tempo de escrita da poesia, né? Então, se a gente pensar que as mulheres, elas acumulam a maior carga de trabalho dentro da sociedade, né? Qual tempo, espaço e condições a mulher vai ter para escrever um livro, né? Um romance. Então, A mulher não tem o luxo de ficar num canto e ninguém da casa vai incomodar, como o exatamente. homem faz, né? Exatamente. Então elas fazem esse convite, né, a mim, a uma série de outras autoras. E outra coisa importante no livro também, que você tem autoras das mais diversas regiões do país, né, com estilos de escrita muito diferentes. E é a primeira vez que eu também me sinto, né, à vontade e encorajada a escrever, né, o conto. E aí acabo escrevendo esse conto e um outro conto também, acabei mandando 2 para quem nunca tinha escrito. E aí a gente entrou num processo de escolha que foi um processo muito importante também. Eu acho que outra coisa para destacar é essa relação, né, que é a Paralelo, né, que a editora tem, né, de cuidado durante todo o processo editorial, de conversar, de Sara revisar, é de ler o ótima. texto com atenção mesmo. Então, no livro acaba vindo um dos contos, mas tem outras autoras aqui da Bahia, tem autoras do norte, do sul do país. E é um livro bem Então, interessante. já tem 2 contos, né? Então, um livro de prosa vem aí, né? Eu estou trabalhando agora, eu não sei se de Sara, prosa. dê um prazo para ela. Dê um prazo. Diga o que você quer, quantidade de páginas. Só faça faz. isso que ela faz. Ela é Isso. capricorniana, ela se vira, ela trabalha com os prazos. Mas eu tô pensando, né? Tô sonhando aí com uma nova publicação que eu acho que vai transitar entre, né, a prosa e a poesia, assim. Vai ser um livro com pequenas cenas, né? E acho que talvez seja o que eu mais me aproxime, assim, da prosa. Eu acho que eu não consigo me ver escrevendo romance, por exemplo. Talvez outros contos eu escreva daqui a algum tempo. Além desses 2, eu escrevi mais 2, então tenho 4 Tá vendo? contos. Olha. Mas eu me sinto mais à vontade, né? E mais próxima da escrita da poesia mesmo. Lugar Comum tem um pós-fácil de Nívia Maria Vasconcelos, né? É uma Isso. turma, né? Isso, É a uma Nívia. turma aí.
né? Porque foram mulheres, tanto a Nívia quanto a Clarissa Macedo, que escreve A Orelha, foram mulheres que foram muito importantes assim para mim, né? Autoras que foi importante eu conhecer. E eu até brinco com Nívia, né, dizendo que ela foi a primeira escritora viva que eu encontrei, né? Porque até então as referências de literatura eram de pessoas de décadas passadas, né, de séculos passados. E eu fui num evento lá na UFES, onde ela participou, né, falando um pouco sobre a produção literária dela, né? Nívia é poeta, ficcionista, declamadora, enfim, tem uma trajetória bem bonita, assim, dentro da literatura. E ouvi ela falando das experiências dela, da produção literária dela. E aí depois a gente conversou, a gente acabou se aproximando, né? Então, além disso, né, além de ler e admirar o trabalho dela, ela acabou participando de outras iniciativas também, né, que eu coordenava em Feira de Santana, que é o Ciclo de Oficinas, que era um projeto que visava fomentar a produção literária de outras mulheres, principalmente do interior, né, porque também tem essa questão, né, essa diferença de oportunidades com relação à localização, né? Então o ciclo buscava fazer esses encontros, promover encontros entre escritoras dos interiores da Bahia. A Nívia foi super incentivadora, participou do projeto ativamente e de lá para cá a gente tem estreitado, né, as relações assim. Eu tenho participado de projetos com ela. A gente está agora com um recital chamado Em Vivo, que é um recital de leitura, declamação, conversa, né, sobre as nossas produções literárias. E para mim foi uma alegria grande, assim, ter uma pessoa que é uma referência para mim, escrevendo o Pós-Fácil, e E é Clarissa uma turma. Macedo também, né, escrevendo A Orelha. E é isso, acho que ao longo, à medida que a gente vai se movimentando, né, nessa cena de literatura, a gente vai encontrando com as pessoas, né, vai se aproximando de algumas. Não acho que seja uma turma, assim, mas eu acho que tem várias turmas, né, literárias aqui na Bahia. E eu acho que é fundamental, assim, né, a gente estar próximo, se aproximar de outros autores, de outras pessoas que escrevem, né, porque isso vai criando mesmo, né, tanto essa relação de amizade, mas também eu acho que vai fortalecendo, né, instigando a gente a continuar de algum modo, assim. Eu acho que é isso. E aí eu acho que tanto ela quanto a Clarice tiveram um olhar muito generoso, assim, Elas são pro ótimas livro. mesmo Elas também. são. Mariana, queria lhe agradecer. Eu não sei nem quanto tempo a gente está. Está muito mais do que o tempo combinado, né? Tem 50 minutos. Passamos um pouquinho. Queria lhe agradecer de estar aqui inaugurando o Palavra e Ponto presencial, viu? Eu também te agradeço, Marcos, pelo convite, né? Feliz de estar aqui nessa estreia, nessa retomada, na verdade, né? Do Palavra. Muito obrigado Obrigada mesmo. a você, foi ótimo. Este foi o Palavra e Ponto, um programa da Academia de Letras da Bahia. E a Academia de Letras da Bahia tem o apoio financeiro da Secult, do Estado da Bahia. A gente volta, eu não sei qual vai ser a frequência dos programas nessa temporada, não sei se um por semana, mas fique atento no Instagram da Academia que você vai saber. Abraço.